Fala galera, seriedade, bem-vindo aqui ao canal Serroflu, Serrote aqui com vocês para mais notícias do Fluminense, né? De antemão te peço aqui, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, dá essa moral aqui ao canal Serroflu, a mim também. Faz a gente crescer aqui no YouTube para sempre estar falando de Fluminense com vocês diariamente, ou quase sempre diariamente aqui falando de Fluminense. Vamos lá, clima aí de Copa do Mundo, né? Brasil já classificado, já estamos sabendo aí que a gente vai pegar o Japão. E será que a gente vai passar do Japão? Vai ser um jogo embaçado aí ia falar pro Fluminense, né? Porque o Fluminense é a seleção também, né? Mas é a nossa seleção, na verdade. Mas vamos ver se o Brasil consegue passar do Japão aí nesse período de Copa do Mundo e dar sequência aí para as oitavas e quartas, né? Porque agora ainda estamos na 16 avos nesse novo Mundial pela FIFA, né? Mundial de Copa do Mundo, né? Entre os países. E por falar em Mundial e Copa do Mundo, né? Vamos falar aqui do Mundial de Clubes, que foi ano passado, onde o Fluminense chegou à semifinal, foi eliminado aí pelo Chelsea. Dentro dessa possibilidade de Mundial de Clubes, tudo que aconteceu algumas coisas boas para o Fluminense nessa época, né? O Fluminense foi visado, né? Primeiramente, o Fluminense foi muito visado por todo mundo, né, que estava do futebol e os clubes, inclusive, que o Fluminense enfrentou. Um desses clubes foi o Inter, né, a Inter de Milão, que por acaso, né, começou a olhar por outros olhos de modo diferente pelo Fluminense, até chegar ao nosso lateral Guga, né, que é o assunto desse vídeo. O Guga está sendo aí avaliado, dizem, né, pelos comentários, que ele foi oferecido à Inter de Milão e a Inter de Milão se mostrou interessada pelo Guga. E aí, cara, a gente tem que analisar aí essa saída ou não saída do Guga. Eu sou um desses caras que eu já tive momentos do Guga. O Guga chega em 23 e ele, né, no início ali meio perdido, meio sem saber o que fazer, mas tem uma característica do Guga que é muito marcante em todos os jogos, inclusive até hoje, que o Guga faz, que é a raça e a entrega que o Guga tem dentro de campo. Nisso a gente não pode negar que o Guga, ele veste a camisa, e a gente sabe que ele não é tricolor, a gente sabe aí qual o clube do Guga. A maioria das pessoas, na verdade, sabe qual o clube do Guga. Ele já deixou isso claro. Mas, cara, ele nunca deixou de defender a bandeira que ele veste. No caso, hoje, o clube que ele tá vestindo, que é o Fluminense Futebol Clube. Ele bate no peito, ele beija a camisa, ele grita, ele dá a vida. E isso é um das grandes virtudes que o Guga tem dentro do campo, dentro do jogo dele, né, pro Fluminense. Nisso a gente viu ele fazendo bons jogos, né, com a camisa do Fluminense, e uma fase muito ruim também dentro do Fluminense, fazendo jogos muito abaixo, que levou a gente a criticar em alguns momentos dentro do Fluminense. Porém, hoje o Guga se torna titular desse Fluminense de 26, né? Desde o início do ano, o Guga, ele ultrapassou aí fisicamente e não sei se futebolisticamente falando, o Samuel Xavier, que veio muito abaixo desde o ano passado, e esse ano muito aquém de que outrora já foi o Samuel Xavier. Então hoje o Guga, ele é o titular, para mim, absoluto dessa posição. Então a gente tem que ver exatamente o que vai fazer com essa venda do Guga. O Fluminense já falou, o seu presidente já falou que o Fluminense precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa. Também falou essa semana aí no podcast que não está tratando como negociação com ninguém. As únicas negociações que ele fez nessa semana foi Thiago Silva, que já chegou no Fluminense, voltou para o Fluminense, e o Nino, que virou essa novela que provavelmente não vai acontecer. Então a gente tem aí agora também uma notícia de Facundo Bernal, também tentando sair, tentando ser negociado, mas isso é um assunto para uma outra hora, para um outro vídeo. E a gente vai falar aqui só dessa parte do Guga. Então a gente precisa vender. Se precisa vender, precisa fazer dinheiro, então o Guga seria uma venda. Beleza, vamos vender o Guga, mas a que preço? O Guga hoje, ele não vale tanto assim, e eu acho que a negociação do Guga seria uma negociação baixa para os cofres, para tampar buraco de cofre do Fluminense, e seria uma perda na lateral do Fluminense, já que a gente não tem ali uma reposição. É claro que a gente tem ali o Fidelis, que é uma promessa muito grande dentro do Fluminense, é um dos moleques, inclusive, que a gente quer ver jogando dentro do Fluminense, é o Fidelis. Mas a gente tem um técnico que não faz isso, né? Um técnico que não deixa a base jogar, um técnico que não dá oportunidade. Se a gente pudesse estar vendo já o Fidelis antes, ou ele começar a se preparar agora, né? Nesse momento de Fidelis poder estar jogando ou não jogando dentro do Fluminense, a gente poderia ter uma noção melhor de como seria se o Guga saísse. Então hoje a gente não tem uma reposição automática no banco que saia para cobrir o Guga, né? Vai voltar
o Samuel Xavier, e a gente não sabe como que vai voltar esse Samuel Xavier. E aí, se vende o Guga, volta o Samuel Xavier, aí sobe os Fidelis. Mas a gente também não sabe como o Fidelis vai reagir, porque o Fidelis nunca foi testado, vai ter que ser testado durante esse final de temporada. Um final de temporada que é um final de temporada de all-in, pro Thiago Silva, pro Hulk e pro Fluminense, né? Que tem aí a oportunidade de bater, né, uma semifinal, ou quem sabe uma final de Libertadores, né? Um chaveamento mais fácil na Libertadores. Um final de campeonato de Copa do Brasil e uma briga no Brasileiro. Então são all-ins que a gente vai ter que fazer caso o Guga saia. Então eu hoje aí peço que você escreva aqui no comentário, deixa seu like aqui, já deixa o like agora aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal e aproveita e deixa o seu comentário se você é a favor ou não da saída do Guga. Se você gosta do Guga, se você não gosta, eu gosto do Guga, não quero que ele saia. Eu nunca gostei, então melhor ele sair e vender logo, a gente negociar de uma outra forma aí a lateral do Fluminense. Mas pensa em tudo que eu te falei aqui agora nesse vídeo, né? Se o Guga sai, volta Samuel Xavier. Fidelis a gente não tá, é um bom jogador, mas não está preparado porque o próprio Fluminense não preparou ele para isso. Então é um caminho que a gente pode estar perdendo nesses 6 meses que a gente tem agora, né? De junho até dezembro, para dar algum título para o Fluminense esse ano. E vista que Thiago Silva veio para isso, o Hulk está aí para isso, a gente está tentando montar um time para ser campeão. Então a saída do Guga agora, ao meu ver, não seria uma boa pedida e uma boa demanda para a diretoria do Fluminense nesse momento. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se inscreva aqui no canal e fica aí para mais vídeos sobre o Fluminense. Até a próxima, seriedade.